Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Auríquio e hoje, neste projeto de estudos para o exame da OAB, nós vamos falar sobre ética profissional do advogado. Muito bem, são 10 questões no exame de ordem, nós temos completas condições de ter uma boa performance. Todavia, para ter uma boa performance no exame da OAB, precisamos estar atentos a todas as fontes normativas a que o advogado deve se atentar com relação aos seus princípios ético-profissionais. Vale dizer, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, os provimentos e também aos princípios da moral individual, social e profissional. Assim, eu exemplifico a necessidade de saber, por além do Estatuto da Advocacia, nas duas questões de exame de ordem recentes que eu trouxe para o nosso estudo. A primeira delas se resolve com o conhecimento do Estatuto da Advocacia e com o Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil. Vejam só, Luiz, estudante do 4º período da Faculdade de Direito, e seu irmão, Bernardo, que cursa o 9º período na mesma faculdade, foram contratados pelo escritório Pereira Advogados para atuar como estagiários. Bernardo é inscrito como estagiário perante o Conselho Seccional respectivo. Sobre a atuação dos irmãos, assinale a opção correta. Luiz e Bernardo poderão isoladamente retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Bernardo poderá, isoladamente, obter junto ao chefe de secretaria do cartório judicial certidão sobre processos em curso. Bernardo poderá, isoladamente, realizar de forma onerosa atividades de consultoria e assessoria jurídica. Luiz poderá assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais. Bernardo não poderá comparecer isoladamente à prática de atos extrajudiciais, mesmo diante de subestabelecimento, sendo necessária a presença conjunta de advogado. Muito bem, remetendo ao Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos lá um começo de direcionamento a respeito das possibilidades e limites da atuação do estagiário, que é aquele que pode se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil a partir do 7º semestre ou do 4º ano da faculdade. No Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, nós já percebemos que o estagiário pode, e desde que inscrito, atuar mediante supervisão ou acompanhado de um advogado às práticas de postulação em juízo ou então consultoria e direção jurídica, conforme o artigo 1º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas apenas o conhecimento do Estatuto não é suficiente para bem desempenhar o exame dessa questão. Precisamos estar atentos aí ao regulamento geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que complementa aí as prerrogativas do estagiário na sua atuação profissional, e lá conhecemos algumas prerrogativas e que o estagiário pode atuar mesmo desacompanhado do advogado. Segundo o artigo 29 do Regulamento Geral da OAB, por exemplo, o estagiário pode retirar e devolver autos em cartório, portanto fazer carga, ainda que desacompanhado do advogado, pode obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processos em cursos ou findos. Então, artigo 29 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto com o Estatuto da Advocacia, são os documentos, as fontes necessárias para a resposta da questão em análise. Assim, voltemos ao exercício. Luiz, estudante do 4º período de Faculdade de Direito, e seu irmão Bernardo, que cursa o 9º período na mesma faculdade, foram contratados pelo escritório Pereira Advogados para atuar como estagiários. Bernardo é inscrito como estagiário perante o Conselho Seccional respectivo,
O que, obviamente, nos faz concluir que o seu irmão Luiz não está inscrito no conselho seccional. Portanto, nós já excluímos Luiz aí de todas as atividades a que são permitidas ao estagiário, porque ele não está inscrito necessariamente na Ordem dos Advogados, no Conselho Seccional respectivo da Ordem dos Advogados do Brasil. As prerrogativas inerentes ao estagiário, portanto, estão simplesmente direcionadas, exclusivamente direcionadas, no caso aqui do exame, ao Bernardo. Assim, a primeira alternativa, Luiz e Bernardo, poderão isoladamente retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga, está equivocada. Apenas Bernardo teria essa prerrogativa. A alternativa B, vejamos, Bernardo poderá isoladamente obter junto ao chefe de secretaria do órgão judicial certidão dos processos em curso, nos parece acertada, porque está nos termos do artigo 29 do Regulamento Geral, entre as prerrogativas que assistem ao estagiário atuar isoladamente. Alternativa C. Bernardo poderá isoladamente realizar de forma onerosa atividades de consultoria e assessoria jurídica, e Luiz poderá assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais. Ambas as partes desta alternativa estão equivocadas. Bernardo não pode atuar na assessoria isoladamente, enquanto que Luiz também não pode atuar como estagiário em nenhuma prática porque não está devidamente inscrito. Por último, Bernardo não poderá comparecer isoladamente para a prática de atos extrajudiciais, mesmo que diante de subestabelecimento, sendo necessária a presença conjunta de um advogado, porque nos termos do artigo 29 do Regulamento Geral, ele poderia fazê-lo mediante a atuação individual, isolada e sem advogado. Atenção, não vale estudar apenas o Estatuto da OAB, nesse caso temos um exemplo disso. Um outro exemplo que nós podemos verificar também para uma boa performance, um exemplo de boa performance para aprovação, e essa é sua prova da aprovação no exame de ética da Ordem dos Advogados do Brasil, é um exemplo que nos remete ao pleno domínio do Código de Ética da Advocacia. Então nós já falamos do Estatuto, já falamos do provimento, do regulamento e agora falamos do Código de Ética da Advocacia. Vamos à tela. João outorgou procuração ao advogado Antônio para sua defesa em certo processo. Todavia, decorridos alguns dias, João concluiu que a atuação de apenas um profissional não seria suficiente à sua satisfatória representação e buscou Antônio, a fim de informá-lo que pretendia também contratar o advogado Luiz, para atuar juntamente com ele no feito. Ocorre que Antônio negou-se a aceitar a indicação, por duvidar das qualidades profissionais do colega. Meses depois, convencido de que realmente precisa de auxílio, resolveu subestabelecer um mandato, com reserva de poderes, ao advogado Lucas, que goza de sua absoluta confiança. Diante da situação narrada, assinale a alternativa correta. Entre as alternativas, a alternativa A prega o seguinte: a recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente não constitui infração ética, pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas depende de prévia comunicação a João. Alternativa B, a recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente constitui infração ética, uma vez que ele comportou-se com deslealdade em face do colega advogado, pronunciando-se contra a sua contratação. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas depende de prévia comunicação a João. A recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente constitui infração ética, uma vez que ele comportou-se com deslealdade em face do colega advogado, pronunciando-se contra a sua contratação. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas depende de prévia comunicação a João, pois constitui ato pessoal do advogado da causa. A recusa de Antônio, segundo a opção D, a infração de outro profissional pelo cliente, não constitui infração ética,
pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Por sua vez, o subestabelecimento do advogado a Lucas independe de comunicação a João, já que constitui ato pessoal do advogado da causa. Muito bem, a questão me parece bipartir-se em duas questões. Em primeiro lugar, no que diz respeito à independência profissional do advogado na tratativa na condução de uma determinada causa. Em segundo lugar, a questão trabalha a questão do subestabelecimento e o dever de comunicação ao cliente quando o subestabelecimento acontece. A resposta para a questão não está no estatuto, não está no regulamento, mas ela se encontra no Código de Ética da Advocacia. E nos termos do Código de Ética do advogado, nos deparamos com a disposição que consagra, entre, obviamente, as nossas prerrogativas, a independência e a liberdade de convicção, na medida em que, se o cliente não confia no profissional da advocacia, ele deve revogar o mandato profissional e não obrigá-lo a submeter-se à opinião ou à participação conjunta de um outro profissional. Portanto, a primeira parte do exercício já nos parece respondida. O advogado tem independência e liberdade de convicção, não necessitando estar sujeito à obrigatoriedade, aceitar obrigatoriamente a participação de um outro profissional. Com relação ao subestabelecimento, também o Código de Ética do Advogado separa a questão do subestabelecimento no subestabelecimento com reservas e no subestabelecimento sem reservas de poderes. No subestabelecimento com reservas, o advogado subestabelece a um profissional reservando para si reserva de poderes, ou seja, permitindo que ele mantenha os mesmos poderes que tinha pelo instrumento de mandato e subestabelece também os mesmos poderes ao profissional. Esse ato é privado, exclusivo do advogado, e ele não precisa particularizar o seu cliente a respeito de um subestabelecimento com reservas. Já o subestabelecimento sem reservas significa dizer que o advogado está deixando a atuação no processo porque ele fica sem reservas de iguais poderes para ele. Ele está entregando a causa a um outro advogado que somente ele terá poderes a partir de então para a atuação no feito. Isso fere, obviamente, a relação de confiança entre cliente e advogado, caso não tenha a comunicação prévia e a concordância prévia do cliente. Será que o cliente confia neste novo profissional que ficará exclusivamente encarregado do feito? Portanto, no subestabelecimento com reservas, não há necessidade de comunicação prévia do cliente, enquanto que no subestabelecimento sem reservas, temos que fazer a comunicação prévia. A partir daí, dominando o Código de Ética, sabemos que o advogado tem liberdade de convicção nas suas atuações e que o subestabelecimento com reservas independe de prévio aviso. Assim, a resposta correta ao exercício é a alternativa D de dado, na medida em que a recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente não constitui infração ética, pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas independe de comunicação a João, já que constitui ato pessoal do advogado da causa. Muito bem, temos então a necessidade, na prática que observamos, de conhecer o estatuto, de conhecer o regulamento, de conhecer o Código de Ética para uma boa performance. É fácil, você consegue. Tenho certeza que essa participação sua no exame de ordem será a última. Força, nos vemos novamente em outra ocasião.